Imagina uma situação como hoje, cedinho, agora são 8h20, uma grande estrada que chega numa grande cidade brasileira. Pode ser no Rio de Janeiro, no Curitiba, no Recife, qualquer uma delas. E também aqui em São Paulo. Por incrível que pareça, acabei de ver uma imagem agora da TV Globo, está fechada a rodovia dos Bandeirantes, que é uma rodovia extremamente importante. Está fechada, porque teve um acidente gravíssimo, que já foi explicado aqui no jornal, mas só para a gente ter uma ideia do volume de pessoas que se deslocam de um lado para o outro, e inclusive aqui na região onde nós estamos, na região da Grande São Paulo. Por aí, só para você ficar atento, né, procurar uma alternativa para sair daí. 8h21, agora sim, o Supremo forma maioria para descriminalizar o porte de maconha. Vamos ver como é que essas questões estão relacionadas com o direito penal. Doutor Acácio Miranda, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha, aqui conosco. Doutor Acácio, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um grande prazer falar com você e com os nossos queridos ouvintes. Muito grato. Doutor Acácio, então como é que fica a situação agora? A posse de uma determinada quantidade de droga sai da área do chamado Código Penal, continua no Código Penal? Explica pra gente. Vamos lá, Heródoto. Com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a posse de determinada quantidade de maconha, e eu dou ênfase ao determinada quantidade porque é uma parte da decisão que o Supremo ainda tomará, deixará de ser considerada como crime. Portanto, quem for surpreendido com esta quantidade de maconha, desde que para uso próprio, não mais será considerado criminoso. E aí, quem nos acompanha pergunta, até aqui, por mais que a pessoa fosse considerada criminosa, ela não era presa. E esta é uma resposta correta. Nós temos a criminalização do porte de drogas para uso próprio, mas este não é um crime que impõe uma sanção privativa de liberdade. Portanto, não é um crime que impõe uma pena de prisão. Contudo, com a atual decisão do Supremo Tribunal Federal, é importante a gente reiterar, deixará de ser crime. Não haverá pena nenhuma, seja ela alternativa, seja ela de prisão. Doutor Acácio, quando a pessoa então usa droga, ele comete um crime? Ele é autor de um crime? Quem é o réu? Ele é autor de um crime. O réu é o próprio usuário e a vítima é toda a sociedade. Por quê? A criminalização de toda a lei de drogas tem como bem jurídico penal tutelado, portanto, tem como objetivo de tutela a saúde pública. Então, quando alguém é surpreendido portando drogas, essa pessoa será ré deste crime e nós todos, enquanto sociedade, somos considerados vítimas. Doutor Acácio, o Supremo também vai estabelecer, então, o que é usuário, o que é traficante? Essa é uma grande dificuldade, Heródoto, porque hoje nós temos 2 artigos na lei de drogas. O artigo 28, que estabelece quem é usuário, e o artigo 33, que estabelece as condutas do traficante. Porém, o próprio artigo 28 indica quais são os requisitos para nós diferenciarmos o usuário do traficante. Qual é o problema? O problema é que esses requisitos são subjetivos. Há margem, e muita margem, para interpretação destes requisitos. Então, nós temos situações iguais, onde um é considerado usuário, o outro é considerado traficante. Muito provavelmente, a partir desta determinação da quantidade pelo Supremo Tribunal Federal, aqueles que forem surpreendidos com esta quantidade determinada pelo Supremo serão considerados usuários. Mas é importante que se frise, esta não é uma fórmula exata. Nós ainda teremos na prática juízes entendendo que a pessoa, surpreendida naquelas condições subjetivas às quais fiz menção, independentemente da quantidade, será considerada traficante, e pessoas surpreendidas nas mesmas condições,
com esta quantidade, serão considerados usuários. Na prática, é uma grande confusão que o Supremo tenta resolver, mas confesso a você, acho que não resolverá. Eu acho que na cabeça do cidadão comum, doutora Cássio, para quem nós falamos aqui e tal, né, fica realmente mais difícil entender. Doutora Cássio, mais um passo. E quanto à punição administrativa, o que é que sobra? Heródoto, vamos lá. Primeiro, na cabeça do cidadão comum é difícil e na nossa é difícil também, por conta do que eu disse. Nós temos casos iguais com decisões muito diferentes. No que diz respeito às punições, eu disse a você, hoje nós temos já o crime de porte de drogas para uso próprio, mas apesar de ser considerado crime, ele não tem pena de prisão. Ele tem uma pena que é admoestação verbal, portanto o sujeito é condenado, vai à presença de um juiz e o juiz indica para ele os efeitos das drogas, além de todas aquelas penas alternativas, como doação de cestas básicas, prestação de serviços à comunidade e assim sucessivamente. Hoje, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, estas penas são cabíveis. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, como o porte de maconha para uso próprio deixará de ser considerado crime, nem estas penas serão mais cabíveis. Doutora Cássio, o que pode acontecer se o Congresso Nacional resolver tocar para frente um projeto que já está lá e trata do mesmo assunto? Nós acompanharemos mais uma grande disputa, um grande conflito entre poder legislativo e poder judiciário, mas aí nós temos algumas circunstâncias que tornam este conflito mais interessante do ponto de vista jurídico e, obviamente, mais triste sob o ponto de vista social. Primeiro porque o Congresso Nacional quer aprovar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, colocando a criminalização do porte de drogas para uso próprio no artigo 5º da Constituição. Para quem não sabe, este artigo 5º é o artigo mais importante da nossa Constituição, porque ele indica os direitos fundamentais da nossa sociedade e, consequentemente, ele é considerado uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? É um rol de artigos que não pode ser alterado, que não pode ser mudado em hipótese alguma. Significa que a criminalização do porte de drogas não poderia ser alterado, essa conduta seria criminalizada para sempre. E, obviamente, o Supremo não poderia discutir o mérito dessa circunstância por estar no artigo 5º da Constituição. Contudo, o Supremo já tem uma decisão, já mostrou qual é o seu posicionamento e, muito provavelmente, alguém vai discutir essa PEC enquanto ela tramitar no Congresso Nacional. Significa que, por mais que o Supremo não possa mexer no mérito, depois dela aprovada, o Supremo poderá discutir o processo legislativo e achar algum vício, algum defeito durante esse processo legislativo. Então nós teremos próximos capítulos bastante animados, mas respondendo objetivamente, se for aprovada a PEC no Congresso, ela se sobrepõe à decisão do Supremo. Ficou realmente muito, muito interessante. Doutora Cássio, muito obrigado. Obrigado, Heródoto. Sempre um prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Acho que ficou claríssimo. Doutora Cássio Miranda, mestre em Direito Penal Internacional. Ficou claríssimo. E aí? Qual é a sua opinião sobre isso? Você que acompanhou direitinho a explicação. Isso é técnica. De maneira simples, didática. E aí? E ele falou que vai ter próximos capítulos, viu, Laura? Os próximos, não perca os próximos capítulos aqui no jornal, às 8h30, porque nós temos também notícia da cidade.